Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao 14ª sessão do nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Hoje é nossa penúltima parte, a penúltima lição, e nós iremos estudar os acontecimentos que antecederam a morte do Messias, de Jesus Cristo. E se vocês observarem lá no início do capítulo 26, Jesus fala novamente aos seus discípulos sobre o destino que lhe está reservado. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele já sabia da sua missão, ele sabia o que lhe aconteceria. E nesse mesmo tempo, lá no palácio, na residência de Caifás, o sumo sacerdote, vários líderes religiosos estavam reunidos para traçar um plano com a finalidade específica de prender, de acusar e de matar a Jesus Cristo. Foi nessa ocasião, irmãos, nesse contexto, que Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, foi até os líderes e se ofereceu para entregar a Jesus em troca de 30 moedas de prata. Esse valor correspondia aproximadamente a 4 meses do salário de um trabalhador. Nesse meio tempo, ali na cidade ou na aldeia de Betânia, próxima a Jerusalém, aconteceu um fato muito interessante, irmãos. Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, quando uma mulher entrou, ungiu a sua cabeça com um perfume muito valioso, muito precioso. E quando alguns discípulos criticaram aquela atitude daquela mulher, dizendo que esse dinheiro poderia ser doado ou distribuído para os pobres, Jesus elogiou a atitude daquela mulher, alegando que ela fez aquilo de coração, a sua devoção a ele foi sincera. E ele diz ao mesmo tempo que simbolicamente ela preparou o seu corpo para o sepultamento que ia ocorrer dali 2, 3 dias. Nós podemos traçar aqui um paralelo entre a atitude dessa mulher, que alguns falam que é Maria, irmã de Lázaro, e a atitude daquela mulher, daquela viúva que estava no templo, lá em Lucas, capítulo 21. Ambas as mulheres se sacrificaram para entregar o melhor para Jesus. O importante para Jesus nesses 2 episódios não foi a quantidade doada. A viúva deu apenas 2 moedas. E essa mulher, na casa de Simão, derramou sobre ele um perfume muito caro, nardo puro. Mas não é essa quantidade ou esse valor. O que importou para Jesus dessas 2 atitudes foi o coração, a intenção do coração de cada uma delas. Guarde bem isso quando você entregar algo para Jesus. Nós chegamos então ao grande evento da última ceia. Aquele quadro que nós costumamos ver na tela de Leonardo da Vinci, essa ceia ocorreu na quinta-feira da semana da Páscoa. Jesus se assentou com seus 12 apóstolos em uma mesa. Ali ele tomou o pão, o vinho, deu graças a Deus, distribuiu e disse o seguinte: o pão é o símbolo do meu corpo e o vinho é o símbolo do meu sangue, o sangue da nova aliança que Deus está fazendo com todos os homens. Irmãos, Jesus está se referindo aqui à sua morte vicária. O que significa isso? A sua morte em nosso lugar. A sua morte para nos substituir. Assim como ocorria lá nos sacrifícios do Antigo Testamento, o corpo e o sangue de Jesus seriam oferecidos para remir definitivamente o pecado de toda a humanidade. Por isso que Jesus é chamado de Cordeiro Pascal, que vem de Páscoa, ou Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
E foi nessa ocasião que, ali durante a ceia, que Jesus revelou que Judas Iscariotes o trairia. Eles cantaram um hino após a ceia e foram para o Monte das Oliveiras. No caminho para o Monte das Oliveiras, Jesus citou uma profecia que está lá em Zacarias e afirmou que todos os seus apóstolos o abandonariam naquela mesma noite. Pedro tomou a frente: de forma alguma, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que eu morra contigo, nunca te negarei. Mas vocês sabem o que aconteceu naquela mesma noite. Por 3 vezes, Pedro repetiu: eu não conheço este homem. E quando ele disse isso pela 3ª vez, lá no versículo 74 desse mesmo capítulo, está escrito que o galo cantou e Pedro chorou amargamente. É interessante destacar que os outros discípulos também disseram a mesma coisa que Pedro. E lá no versículo 56 está escrito: então todos os discípulos o abandonaram e fugiram depois que Jesus foi preso. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus foi para um lugar chamado Getsemane, que significa jardim de olivais ou um jardim no meio das oliveiras. E naquele momento, irmãos, como homem que era, Jesus se afligiu diante da iminência da sua morte, da dor da sua morte. A sua alma estava profundamente triste, é isso que escreve Mateus. Ele se prostrou ali naquele lugar, naquele jardim, ele clamou ao Pai: se for possível, afasta de mim este cálice. O cálice aqui, irmãos, representa o sacrifício que Jesus enfrentou para pagar o peso de todos os nossos pecados, do pecado de toda a humanidade. Mas ao mesmo tempo, conhecendo a sua missão, o seu propósito de vida e se submetendo à vontade soberana do Pai, Jesus exclama: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ao retornar dessa oração, por 3 vezes, Jesus encontrou Pedro, Tiago e João dormindo. Eles não foram, irmãos, capazes de permanecer ao lado de Jesus e de apoiá-lo nos momentos mais difíceis da sua vida. Jesus repete então nessa ocasião a advertência que ele já havia feito antes, várias vezes: vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação, não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É claro que Jesus não está falando aqui, irmãos, do sono físico. Ele não está falando que nós não devemos dormir, que nós devemos ficar acordados, não. Ele está falando do sono espiritual, da nossa incapacidade de estar ao lado de Jesus e de caminhar ao lado de Jesus em meio às lutas e às tribulações da nossa vida. Não há outra resposta para isso a não ser oração, irmãos. Oração, disciplina e coragem. E é isso que Jesus estava falando naquele momento para os discípulos e fala para todos nós. E enquanto ele ainda falava, Judas Iscariotes se aproximou então com vários homens armados. Ele se aproximou de Jesus, beijou o seu rosto e disse: salve, mestre. Assim que ele disse isso, Jesus foi agarrado por aquela multidão raivosa. Pedro ainda tentou defendê-lo naquele arroubo de coragem, desferiu um golpe de espada no servo do sumo sacerdote. Mas Jesus, sabendo de antemão o que deveria acontecer, disse o seguinte para Pedro: eu poderia pedir ao Pai e ele colocaria imediatamente 72 mil anjos à minha disposição. Legiões de anjos para me defender. Mas as Escrituras dizem que é assim que deve acontecer.
Jesus então é levado ao Sinédrio, naquela mesma ocasião, naquela mesma noite, logo depois que ele foi preso. O sumo sacerdote e várias autoridades judaicas já estavam ali esperando, reunidas. O Sinédrio era uma espécie de Supremo Tribunal Federal, onde se reuniam as maiores autoridades religiosas da cidade e onde eram decididas as questões mais importantes. E ali no Sinédrio, perante Caifás, o sumo sacerdote, ele foi questionado: tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: você está certo, você está certo, você está dizendo isso. E logo depois, irmãos, ele declara abertamente diante do Sinédrio a sua autoridade e a sua divindade. Ele diz: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia! Vocês verão isso um dia. E isso, irmãos, foi o suficiente para causar um grande alvoroço ali no Sinédrio. Jesus chegou a ser agredido, foi acusado de blasfêmia pelas autoridades judaicas, pelos líderes. A sentença ali começou a ser proferida. Ele é réu de morte, ele é réu de morte. Tudo isso aconteceu na quinta-feira, irmãos. Tudo aconteceu na quinta-feira. E na sexta-feira aconteceu algo muito mais grave. Foi um dos dias mais tristes da história da humanidade, ou dos planos de Deus para a redenção da humanidade. Jesus seria crucificado. Mas nós vamos falar sobre isso na última lição, na última aula. Um grande abraço, irmãos. Deus abençoe todos vocês.